Não é novidade pra ninguém que o objetivo principal de uma equipe que disputa um campeonato é a conquista do título, seja ele em qual modalidade for, desde o futebol ao polo aquático. Mas quando tal conquista vem de forma invicta, sem perder uma partida sequer, o ar de superioridade e soberania toma de conta, fazendo com que a equipe entre para a história. No futebol, não é tarefa fácil levantar uma taça de forma invicta, sendo que existem tradicionais clubes que nunca conseguiram realizar tal façanha. Nesse vídeo, você vai ficar sabendo quais foram os títulos conquistados de forma invicta pelo seu clube do coração. Então, antes de irmos ao que interessa, deixa logo o seu joinha para ajudar na divulgação. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê, hein, meu querido? Lembrando que torneios e copas onde só aconteceram uma única partida para decidir o título, como por exemplo a extinta Copa Intercontinental, não foram levados em conta nesse levantamento. Começando pelo América Mineiro, que em toda a sua história conquistou apenas títulos estaduais de forma invicta, sendo o primeiro deles em 1917. Os demais foram nos anos de 1918, 1919, 1920, 1923 e o último em 1971, totalizando 6 conquistas. O Atlético Mineiro tem 5 títulos do Campeonato Mineiro conquistados de forma invicta, tendo sido, de 2012, o último deles. Além do estadual, o Galo ainda faturou a Recopa Sul-Americana de 2014 sem perder nenhum dos 2 jogos da final, e também conquistou a Copa Conmebol de 1997 sem sofrer nenhuma derrota. Vale destacar que ambos os títulos continentais foram conquistados sobre o argentino Lanús. O Bahia é bicampeão brasileiro e tri da Copa do Nordeste, mas as únicas conquistas invictas do clube foram 4 campeonatos baianos, o primeiro deles em 1931 e o último em 1975. O Botafogo tem em sua sala de troféus 2 campeonatos brasileiros, uma Copa Conmebol e ainda 4 torneios Rio-São Paulo. Porém, o único título que o Glorioso conquistou sem sofrer nenhuma derrota foi o do Campeonato Carioca de 1989. Esse título, inclusive, é inesquecível para o clube, já que acabou com um longo jejum de 21 anos sem conquistas e ainda mais especial por ter sido sobre o arquirrival Flamengo. No total, o Ceará já foi campeão estadual em 45 oportunidades, número esse que lhe faz ser a equipe com mais títulos do campeonato cearense. Em 4 dessas 45 edições, o Vozão conquistou o título de forma invicta, tendo sido a do ano de 1963 a última delas. Além desses 4 estaduais, o Ceará ainda foi campeão de sua única Copa do Nordeste sem perder nenhuma partida, quando em 2015 ficou com o título após vencer o Bahia nos 2 jogos da decisão. O Corinthians tem em sua sala de troféus 4 títulos de caráter internacional, e todos eles conquistados de forma invicta, sendo 2 do Mundial de Clubes, conquistados em 2000 e 2012. Também em 2012, o Timão conquistou a sua única Libertadores, em uma campanha memorável, onde não perdeu nenhum dos 14 jogos que disputou. Um ano mais tarde, foi a vez do clube levantar a Recopa Sul-Americana sobre o grande rival São Paulo, que perdeu os 2 jogos da final. Além dessas 4 taças internacionais, o clube ainda foi 4 vezes campeão paulista invicto e uma vez campeão da Copa do Brasil. Diferentemente do seu maior rival Atlético Paranaense, que nunca foi campeão invicto, o Coritiba pode ostentar a marca de ter sido 3 vezes campeão estadual sem perder uma partida sequer, sendo a edição de 2011 a mais recente delas. Naquele ano, inclusive, o clube obteve o recorde de vitórias consecutivas do futebol brasileiro, ganhando nada menos que 24 partidas em sequência. Maior título da história do Criciúma, a Copa do Brasil de 1991 foi emblemática para o clube, já que além de ter superado na decisão o favorito Grêmio, o time, que na época era comandado por Luiz Felipe Scolari, conquistou a Copa de forma invicta, numa campanha de 6 vitórias e 4 empates em 10 partidas disputadas. O Cruzeiro tem nada menos que 10 títulos do Campeonato Mineiro conquistados de forma invicta, o mais recente deles na edição de 2014. Além dos estaduais, a Raposa ainda tem os títulos de 2000 e 2003 da Copa do Brasil sem sofrer nenhuma derrota. A Recopa Sul-Americana de 98, vencida sobre o River Plate, também veio de forma invicta, já que o Cruzeiro saiu vencedor sobre os argentinos nos 2 jogos da decisão.
A Copa Master da Supercopa de 95, a Copa Sul Minas em 2001 e a Taça Brasil de 66, reconhecida como o Campeonato Brasileiro da época, também foram conquistadas de forma invicta. O Figueirense é o clube com mais títulos na história do Campeonato Catarinense, com 18 taças conquistadas, dentre os quais 5 delas foram de forma invicta. Detentor de 34 títulos do Campeonato Carioca, o Flamengo é o maior campeão do estadual do Rio de Janeiro, sendo que em 6 oportunidades ficou com a taça de forma invicta, a mais recente delas em 2017. Além do Carioca, o Mengão ainda foi campeão da Copa do Brasil de 1990 sem perder nenhum jogo, e da Copa Ouro Conmebol em 96 também sem ser derrotado. Na segunda colocação dos maiores campeões do Campeonato Carioca, vem o Fluminense, que já alcançou a glória 31 vezes, onde em 3 oportunidades ficou com a taça de forma invicta. Além dos 3 estaduais, o tricolor ainda foi campeão da Copa Rio Internacional em 1952 e do Torneio Rio-São Paulo em 1957 sem sofrer nenhuma derrota. Recém-campeão da Série B, o Fortaleza, comandado por Rogério Ceni, atualmente tem 41 títulos do Campeonato Cearense, onde em 8 ocasiões ficou com a taça de forma invicta. De volta à Série A em 2019, o Goiás tem apenas 2 estaduais conquistados de forma invicta, além de um título da Copa Centro-Oeste no ano 2000, quando goleou o grande rival Vila Nova por 5-1 na partida decisiva. Passando por uma fase vitoriosa, onde vem empilhando taças, o Grêmio é o clube com mais títulos invictos da Copa do Brasil, já que foi campeão da competição sem perder nenhuma partida nas edições de 89, 94 e 97. No Campeonato Gaúcho, o Imortal já conquistou por 10 vezes o título de forma invicta, tendo sido há mais de 50 anos a última vez que isso aconteceu. A Supercopa do Brasil de 1990 e a Recopa Sul-Americana de 2018 são os 2 outros títulos invictos do clube. Detentor de 45 títulos do Campeonato Gaúcho, o Internacional é disparado o maior campeão estadual do Rio Grande do Sul, já que na segunda colocação vem o arquirrival Grêmio, com 37 conquistas. Em 16 ocasiões, o Colorado foi campeão invicto. O maior título da história do clube foi em 2006, quando conquistou o Mundial de Clubes sobre o Barcelona, mais um título invicto para a sua coleção. Além do Mundial e dos 16 estaduais, o Inter também tem um título do Campeonato Brasileiro invicto, conquistado no ano de 1979, e uma Copa Sul-Americana, conquistada em 2008. Detentor de 22 títulos do Campeonato Pernambucano, sendo inclusive o atual campeão, o Náutico em 3 vezes conquistou o título de forma invicta, tendo sido nos anos de 1952, 1964 e 1967. Atual campeão brasileiro e dono de um dos elencos mais fortes do futebol nacional, o Palmeiras no total tem 5 títulos conquistados de forma invicta, sendo 3 do Campeonato Paulista, um da Taça Brasil e outro da Copa do Brasil. Segundo o maior campeão do Campeonato Pernambucano com 29 títulos, o Santa Cruz em apenas uma oportunidade foi campeão estadual de forma invicta. Isso no ano de 1932, quando numa campanha extremamente soberana, venceu todos os 12 jogos que disputou. O Santos nos anos 60 era uma verdadeira máquina, tendo conquistado muitos títulos dos mais variados campeonatos, dentre os quais se destacam a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Em 62, o time de Pelé foi campeão do mundo de forma invicta, sobre o Benfica de Portugal, tendo vencido os 2 jogos da decisão, e no ano seguinte foi a vez de conquistar a Libertadores sem perder uma partida sequer. Na Taça Brasil, o Peixe foi tricampeão consecutivo sem ser derrotado, e além dessa fase fantástica nos anos 60, o clube ainda conquistou de forma invicta a Recopa Sul-Americana em 2012. A maioria das conquistas invictas do São Paulo foram títulos internacionais, sendo eles o Mundial de Clubes em 2005, a Copa Sul-Americana em 2012, a Recopa em 1993 e a Copa Master da Conmebol em 1996. Além dessas conquistas a nível continental e mundial, o tricolor ainda foi campeão invicto em 2 oportunidades do Campeonato Paulista.
Dono de 3 títulos da Copa do Nordeste, o Sport na edição de 1994 ficou com a taça sem perder uma partida sequer, onde numa campanha de 6 jogos, venceu 4 e empatou os outros 2. Além do Nordestão, o Leão da Ilha ainda faturou 4 títulos do Campeonato Pernambucano de forma invicta. O Vasco foi o primeiro clube não só do Brasil, mas também da América do Sul a conquistar um título continental, quando no ano de 1948 foi campeão invicto do Sul-Americano de Clubes realizado no Chile. A campanha do Cruz Maltino foi de 4 vitórias e 2 empates nas 6 partidas que disputou. Além dessa conquista nos anos 40, o Vasco ainda foi campeão carioca invicto em 5 oportunidades, a mais recente delas em 2016. Ao lado do Ceará e do Sport, o Vitória é outro clube a ter conquistado a Copa do Nordeste de forma invicta, isso na edição de 2003, numa campanha de 3 vitórias e 2 empates em 5 partidas realizadas. Além da competição regional, o clube ainda conquistou 3 títulos do Campeonato Baiano sem ser derrotado. Bom pessoal, gostaram do vídeo? Pois não esqueçam de deixar a sua opinião na caixa de comentários. Sugestões, críticas construtivas e elogios são sempre bem-vindos.